Sabe quando eu entendi que tinha envelhecido de verdade? Não foi quando o médico me disse: "Seu Samuel, o senhor precisa cuidar melhor dessa pressão." Isso ele vem me dizendo desde que eu tinha 30 anos. Foi numa manhã comum e corriqueira. Me levantei, caminhei até o espelho do banheiro e lá estava um senhor respeitável me olhando de volta. As sobrancelhas já não obedeciam nenhuma direção específica. Tinham suas próprias ideias sobre para onde crescer, como filhos rebeldes que não escutam mais o pai. Embaixo dos olhos se acumulavam camadas de experiência que alguns chamam de bolsas. Eu prefiro chamar de arquivos de memória. Cada ruga ali guardava uma história, uma preocupação, uma noite mal dormida pensando em problemas que hoje nem me lembro quais eram. E o nariz? O nariz tinha aquela expressão de quem tudo viu, mas cala por educação. Como um velho bibliotecário que leu todos os livros, mas não conta os finais para não estragar a surpresa dos outros. Eu disse para aquele reflexo: "Bom, Samuel, você ainda está vivo?" E ele me respondeu com a mesma mirada cansada: "Vivo, vivo. Mas como? De que maneira? Com que propósito?" Essas eram as perguntas que aqueles olhos cansados me faziam. Foi então que compreendi algo que mudaria tudo. Não era o espelho que havia envelhecido. Era eu quem havia me tornado obsoleto diante dele. Como um aparelho eletrônico que ninguém mais sabe usar porque a tecnologia passou para frente. Como uma palavra antiga que caiu em desuso. Como uma moeda que não vale mais nada no mercado atual. Me sentei na cozinha com um chá que ninguém mais toma a essa hora. As pessoas de hoje tomam café expresso, cappuccino, essas coisas modernas. Mas eu, teimoso como sempre, continuo com meu chá preto, simples, honesto. Olhei pela janela e vi o mundo fazer o dele. Os carros correndo para lugar nenhum. Todo mundo tem pressa, mas ninguém sabe para onde está indo. Como ratos numa roda, girando, girando, achando que estão progredindo quando na verdade estão apenas ficando tontos. Os pássaros discutindo no fio de luz. Sempre me perguntei sobre o que pássaros têm tanto para discutir. Política de pássaros? Fofoca sobre quem está construindo o melhor ninho? Quem conseguiu as melhores migalhas de pão hoje na praça? A vizinha, Dona Rosa, já estava brigando com alguém pela janela antes das 7 da manhã. Aquela mulher tem energia. Se pudéssemos transformar a energia das reclamações dela em eletricidade, poderíamos iluminar o bairro inteiro. E ainda sobraria energia para vender para o bairro vizinho. E então chegou uma ideia na minha cabeça, clara como um relâmpago em agosto. Você sabe como é um relâmpago em agosto aqui? Súbito, brilhante, impossível de ignorar. A ideia era esta. Talvez a vida não se trate de adicionar mais pessoas, mais experiências, mais coisas. Talvez do que se trate é de subtrair. Você está rindo? Não ria ainda. Espere. Deixa eu explicar porque isso não é brincadeira. Isso é sabedoria comprada, cara. Paga com décadas de erros, de acertos, de tentar fazer tudo certo e descobrir que certo, às vezes, é a coisa mais errada que existe. Os jovens sempre querem somar. Mais amigos no Facebook, mais seguidores no Instagram, mais likes, mais comentários, mais atenção. Mais viagens para lugares exóticos que vão fotografar, mas não vão realmente ver porque estão ocupados demais fotografando. Mais objetos brilhantes para guardar no armário e esquecer que existem. Mais, mais, mais. Como se a vida fosse uma competição de quem acumula mais coisas antes de morrer. Mas a sabedoria do ancião está em aprender a tirar. Como quando o telefone te diz, memória cheia, escolha o que é importante e o que é lixo. E aí, você percebe que 90% do que guardou era lixo emocional, que você nem deveria ter pegado em primeiro lugar. Peguei um papel e uma caneta. Velho reflexo de contador que nunca se vai. Mesmo depois de aposentado, há 15 anos, ainda pego papel e caneta quando preciso pensar seriamente
sobre alguma coisa. Os jovens usam aplicativos no celular. Eu uso papel. O papel não trava. O papel não pede para atualizar o sistema. O papel não fica sem bateria no momento mais importante. Escrevi no topo da página: o que eliminar da minha vida antes que seja tarde demais. E olhei para aquela frase. Que pergunta pesada, não? Mas necessária. Absolutamente necessária. Porque se você não elimina conscientemente, a vida elimina por você. E geralmente, elimina as coisas erradas, deixa as ruins e tira as boas. A primeira coisa que apareceu na minha mente foram as reclamações. Entenda, passei minha vida inteira escutando reclamações. Trabalhei 43 anos como contador. Você sabe quantas reclamações um contador escuta? Os clientes reclamavam dos preços. Por que você cobra tanto, Samuel? Isso é roubo. Como se fazer a contabilidade de uma empresa fosse brincadeira de criança. Os vizinhos reclamavam do clima. Muito calor, muito frio, muita chuva, muita seca. Como se eu fosse responsável pelo tempo. Como se eu pudesse ligar para Deus e pedir para ajustar a temperatura. Os parentes reclamavam uns dos outros. Você viu o que seu primo fez? Você ouviu o que sua irmã disse? Você acredita no que seu cunhado teve a audácia de fazer? E eu, como o juiz não oficial da família, escutava tudo e reclamava de todos juntos. Era uma sinfonia de reclamações. Uma orquestra completa de insatisfação. Até que um dia me dei conta. As reclamações e eu éramos como um casal que leva 50 anos casado, mas sem amor. Só costume e ressentimento. Você sabe esse tipo de relacionamento? Onde as pessoas ficam juntas não porque querem, mas porque não sabem como se separar. Porque é mais fácil continuar na miséria conhecida do que arriscar a solidão desconhecida. Me disse: Samuel, se você continua reclamando, é porque te convém. Como me convém? Eu me perguntei. Como pode me convir ser infeliz? Como pode me convir estar constantemente insatisfeito com tudo e com todos? E a resposta foi clara como água cristalina. Porque enquanto você reclama, não precisa mudar nada. Só precisa sofrer elegantemente. Resmungar é mais fácil que agir. Bufar é mais simples que transformar. Reclamar te dá a ilusão de que você está fazendo alguma coisa, quando na verdade você está apenas fazendo barulho. É como aquele vizinho que reclama que o jardim está uma bagunça, mas nunca pega a tesoura de poda. É como aquele amigo que reclama que está acima do peso, mas continua comendo 3 porções de sobremesa. Reclamar cria a ilusão de ação, sem o trabalho real da mudança. Decidi então, basta, chega, fim. Não é que me calei por completo. Ainda sou latino, né? Me corresponde estar um pouco insatisfeito de vez em quando. Faz parte da cultura. Mas deixei de alimentar as reclamações com minha atenção. Deixei de nutrir, de cultivar, de regar esse jardim venenoso. Quando chegava uma voz interior dizendo: ai, tudo está mal, tudo está errado, o mundo está uma porcaria, eu respondia: vá embora, meu chá está esfriando e eu tenho coisas melhores para fazer do que te ouvir. E sabe o que aconteceu? A voz ficou ofendida. Parou de aparecer tanto, como aqueles vendedores chatos que quando você diz não uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eventualmente param de ligar. A segunda coisa que decidi eliminar foi a pressa. Tem uma estupidez moderna nisso de correr a vida inteira para terminar bem quieto no cemitério. Igual a todo mundo, sem exceção. O executivo bilionário e o mendigo terminam no mesmo lugar. A diferença é que o bilionário chegou estressado e o mendigo chegou relaxado. Quando era jovem, também corria. Negócios, reuniões, urgente, importante. Agora mesmo, para ontem, rapidinho. Mas com o tempo percebi algo fundamental. As melhores coisas da minha vida não aconteceram quando eu corria, mas quando eu parava.
As conversações mais importantes foram na cozinha à meia-noite, quando ninguém tinha pressa, quando o mundo estava dormindo, e nós dois, eu e quem quer que estivesse conversando comigo, tínhamos a eternidade disponível para explorar uma ideia, um sentimento, uma memória. As decisões mais sábias chegaram quando eu disse: vou pensar nisso amanhã. Não por procrastinação, mas porque algumas decisões precisam de tempo para amadurecer. Como um bom vinho. Como uma massa de pão que precisa descansar para crescer corretamente. Você não pode apressar essas coisas sem estragar o resultado final. E o amor? Esse nunca chega com pressa. O amor é como um gato, só se aproxima onde há silêncio e calma. Você já tentou chamar um gato correndo atrás dele gritando? Ele foge mais rápido. Mas se você senta quieto, ignorando o gato, fazendo suas coisas tranquilamente, eventualmente, o gato vem, curioso, e se esfrega nas suas pernas pedindo carinho. O amor é assim. A intimidade é assim. A confiança é assim. Tudo que realmente vale a pena na vida requer lentidão, paciência, presença. Não pode ser feito em alta velocidade. Então me disse: Samuel, você já não é um ônibus com horário fixo. Se quer andar, anda. Se não quer, fica parado vendo como os outros correm. E comecei a praticar. Comecei a caminhar mais devagar. Não porque minhas pernas doem, que também doem, mas porque caminhando devagar, você vê coisas. Você vê a formiguinha carregando um pedaço de folha 3 vezes maior que ela. Você vê a flor crescendo na rachadura do concreto, desafiando todas as probabilidades. Você vê o sorriso tímido da moça da padaria, que geralmente você passa correndo e nem nota que ela existe. Comecei a responder sem pressa. Quando alguém me faz uma pergunta, eu respiro fundo antes de responder. Isso irrita algumas pessoas. E então, Samuel, estou esperando. Mas eu aprendi. Uma resposta apressada, frequentemente, é uma resposta errada. Vale mais esperar e dizer a coisa certa do que apressar e dizer a primeira bobagem que vem à cabeça. Comecei a respirar mais profundo. Você sabe quantas pessoas esquecem de respirar corretamente? Passam o dia inteiro respirando rapidinho, superficialmente, como se o ar fosse acabar e elas precisassem economizar. Mas o ar não acaba. Pode respirar fundo. Tem ar suficiente para todo mundo. E meus nervos, acredite, deixaram de se apressar em se desmoronar. Antes qualquer coisinha me deixava nervoso. Um semáforo vermelho, uma fila no banco, um telefonema, inesperado. Agora, shrug. O semáforo vai ficar verde eventualmente. A fila vai andar. O telefone para de tocar se você não atende. A terceira coisa que eliminei foram as pessoas que me deixavam esgotado. Isso foi o mais doloroso de todos, o mais difícil, porque significa admitir verdades que preferimos ignorar. Tem gente assim, sabe? Você se encontra com elas e é como se tivesse subido 3 andares carregando sacos de cimento sem elevador. Sua espinha dói, seus ombros pesam, sua alma está exausta. Você chega em casa e tudo o que quer é deitar na cama e não falar com ninguém por 3 dias. Não são necessariamente pessoas más. Não estou falando de gente cruel, de vilões de novela. Estou falando de pessoas que, por qualquer razão, suas próprias feridas, seus próprios medos, suas próprias necessidades não atendidas, sugam sua energia como um vampiro emocional. Pode ser aquele amigo que só liga quando tem problemas, mas quando você tem problemas, ele está ocupado demais para ouvir. Pode ser aquele parente que sempre tem um drama novo, uma crise nova, uma catástrofe nova, e você é o bombeiro emocional que tem que apagar todos os fogos. Pode ser aquele conhecido que transforma cada conversa numa competição. Você diz que foi ao cinema. Ele foi ao cinema melhor. Você diz que está com dor nas costas. A dor dele é pior. Você diz que está preocupado com dinheiro. Ele está mais preocupado.
é exaustivo. Antes eu tolerava. Como não atender o telefone? Como não escutar? Como não ir quando chamam? Que tipo de pessoa seria eu se dissesse não? Que tipo de amigo? Que tipo de ser humano? Mas uma manhã, me olhando ao espelho com honestidade brutal, e você precisa ser brutal consigo mesmo às vezes, não adianta se enganar, eu perguntei: Samuel, a quem você está traindo agora? A eles ou a você mesmo? A resposta foi clara e dolorosa. A mim mesmo. Estava traindo a mim mesmo. Estava sacrificando minha paz, minha energia, minha saúde mental no altar de ser uma boa pessoa. Mas que tipo de bondade é essa que te destrói por dentro? Que tipo de virtude te deixa vazio e ressentido? Decidi. Basta. Desde aquele dia, só deixei na minha vida as pessoas que depois de vê-las me deixam com luz por dentro. Não significa que eliminei pessoas da minha agenda. Não sou cruel. Não sou frio. Simplesmente deixei de estar presente onde me consomem. Respondo mensagens brevemente. Atendo ligações quando tenho energia. Vou aos encontros que me nutrem e declino educadamente os que me drenam. E sabe o que aconteceu? Algumas pessoas ficaram ofendidas. Samuel está diferente. Samuel mudou. Samuel não é mais o mesmo. E eu penso, graças a Deus, porque o Samuel antigo estava se matando lentamente, tentando agradar a todos. O Samuel novo escolhe a paz, escolhe a preservação, escolhe a vida. Quer saber como se vingam os inteligentes? Te direi como judeu velho que sou, com séculos de sabedoria coletiva nos meus genes. Os inteligentes não se vingam. Simplesmente deixam de alimentar o que os destrói. Assim, sem escândalos, sem gritos, sem dramas de novela, comecei minha pequena revolução com 3 eliminações simples: as reclamações, a pressa e as pessoas esgotantes. E sabe o que foi o mais engraçado, o mais irônico? Ninguém notou de imediato. O mundo continuou girando. As pessoas continuaram vivendo suas vidas. Mas eu notei. Eu notei. No espelho comecei a me agradar um pouco mais. Não porque fiquei mais bonito. Aos 77 anos, ninguém fica mais bonito, só mais enrugado. Mas me agradei mais porque tinha um brilho nos olhos que não estava lá antes. Um brilho de alguém que finalmente tirou o lixo emocional que estava apodrecendo por décadas. Quando finalmente tirei o lixo exterior, quando as reclamações se aposentaram, quando despedi a pressa e coloquei as pessoas esgotantes na categoria de oi e tchau, algo novo começou a se fazer ouvir. Por dentro, começou a soar diferente. Você conhece aquela sensação? É como numa casa velha quando você desliga a televisão e, de repente, ouve o refrigerador zumbindo, o relógio fazendo tic-tac, as tubulações reclamando de sua dura existência. Sons que sempre estiveram lá, mas você não ouvia porque tinha muito barulho por cima. Me sentei uma vez no silêncio, sem rádio, sem televisão, sem telefone, sem nada. Apenas eu, minha cadeira velha e favorita, e o silêncio. E me dei conta de que na minha cabeça havia um mercado persa. Sabe o que é um mercado persa? É aquele lugar onde todo mundo está gritando ao mesmo tempo, tentando vender suas coisas. Compre aqui, melhor preço. Olha que qualidade! Todo mundo competindo pela sua atenção. Pois na minha cabeça era assim. Uma voz gritava: você deve ser bom, sempre bom, nunca pode ser mal. Se você não for bom o tempo todo, você não vale nada. Outra voz gritava: você deve ter sucesso, muito sucesso. Mais sucesso que seu primo, mais sucesso que seu vizinho. Se você não tem sucesso, você falhou. Uma terceira voz, ainda mais irritante: você deve agradar a todos. Todo mundo tem que gostar de você. Se alguém não gosta, você fez algo errado. Conserte isso imediatamente. E uma quarta voz, essa eu nem sei de onde saiu: um homem deve aguentar em silêncio, deve ser forte, não pode chorar, não pode reclamar, não pode mostrar fraqueza. Engole tudo
e segue em frente. Escutei essas vozes atentamente, essas vozes que comandavam minha vida havia décadas, e pensei: rapazes, quem diabos lhes deu permissão para dirigir minha vida? Quando foi que vocês foram eleitos presidente do conselho da minha existência? Onde está o contrato que assinei concordando em obedecê-los? E comecei a perceber. Comecei a entender. Vivimos toda a existência como se ao redor houvesse um júri invisível nos qualificando, dando notas, aprovando ou reprovando cada uma de nossas ações. Mamãe está julgando se você está comendo direito. A professora da escola, mesmo que ela tenha morrido há 40 anos, ainda está julgando sua caligrafia. A ex-esposa está julgando suas escolhas de vida. Os vizinhos estão julgando seu gramado, seu carro, suas roupas, seus filhos. O chefe, mesmo que você já esteja aposentado há 15 anos, ainda está na sua cabeça, dizendo: isso não é produtivo o suficiente. Até a senhora do supermercado, que olha o que você coloca no carrinho e faz aquela cara de julgamento quando você pega a terceira caixa de biscoitos. E um dia me dei conta, e essa foi uma revelação que mudou tudo. A maioria dessas vozes já morreram ou estão vivendo suas próprias vidas em outro lugar. Mas eu continuo dando exames para elas. Continuo tentando passar em testes que ninguém mais está aplicando. Ridículo, verdade? Mas também um pouco triste. Muito triste, na verdade. Quando você percebe quantos anos desperdiçou tentando impressionar pessoas que nem estão prestando atenção. Tentando satisfazer expectativas que talvez nunca existiram, exceto na sua imaginação. Lembro que o filho do vizinho me perguntou uma vez: seu Samuel, por que o senhor coloca gravata todas as tardes se não vai a lugar nenhum? Olhei para ele. Esse garoto de 12 anos com sua honestidade brutal, que só as crianças têm, e disse: costume, filho. Mas ele não deixou quieto. Crianças hoje não deixam nada quieto. Continuou. É como um programa de computador que esqueceu de desligar. Continua rodando mesmo sem necessidade, gastando energia à toa. Eu ri na hora. Dei um tapa nas costas dele e disse: você é muito inteligente para a sua idade, sabia? Mas agora entendo que o menino tinha razão. Tinha toda a razão. Na cabeça carregamos programas, softwares antigos instalados décadas atrás que continuam rodando automaticamente. Seja educado, não incomode, cale a boca, sorria mesmo quando dói. Adapte-se, seja flexível, nunca cause problemas. Engula suas palavras, engula seus sentimentos. Engula, engula, engula. E comecei a desligar esses programas um por um. Não os destruí. Não fiz uma revolução violenta. Já não tenho idade para guerras comigo mesmo. Minhas articulações não aguentam mais conflitos internos intensos. Mas os desativei suavemente, com carinho, como quem desliga aparelhos velhos que serviram bem, mas agora precisam descansar. Por exemplo, antes, eu não conseguia dizer não. Era fisicamente impossível. Alguém ligava: Samuel, você está ocupado? E eu, automaticamente, sem pensar, como um reflexo pavloviano: não, claro que não. O que você precisa? Como posso ajudar? Mesmo que eu estivesse com o chá servido na temperatura perfeita. Mesmo que tivesse um livro aberto na página mais interessante. Mesmo que minha espinha velha tivesse seus próprios planos de ficar quieta na cadeira favorita pelas próximas 2 horas. Agora às vezes respondo: ocupado, sim. A pessoa do outro lado fica em silêncio. Atordoada. Samuel disse que está ocupado? O Samuel que nunca está ocupado? O Samuel que sempre tem tempo para todo mundo? Em que? Perguntam, incrédulos. Em viver, respondo. E do outro lado do telefone, há mais silêncio. A pessoa pensa que estou brincando. Mas estou falando completamente sério. Estou ocupado em viver minha vida, que é uma ocupação de tempo integral que não paga salário, mas dá dividendos de paz. Ao mesmo tempo, olhei para meu apartamento. Ai,
Isso foi uma comédia à parte, uma sitcom completa. Cada prateleira era um museu da minha ansiedade, uma exposição arqueológica das minhas inseguranças. Livros que, algum dia, eu vou ler. Que algum dia é esse? Me diga. Quando chega esse algum dia mágico? Aos 100 anos? Aos 120? Quando eu estiver morto e enterrado, finalmente vou ter tempo para ler todos esses livros. Louças para ocasiões especiais que nunca chegaram, porque aparentemente nenhuma ocasião é especial o suficiente. Natal não é especial o suficiente. Aniversário não é especial o suficiente. Então essas louças continuam no armário, envoltas em plástico, esperando por uma ocasião que nunca vai ser especial o suficiente para merecê-las. Roupas para quando eu emagrecer. Ah, essa é boa. Roupas da época que eu tinha cintura de 32. Agora tenho cintura de 42 e fingindo que algum dia vou voltar para 32. Como se 10 centímetros de gordura fossem desaparecer magicamente, porque eu guardei umas calças da década de 90. Papéis, recibos, garantias de eletrodomésticos que nem existem mais. Tenho a garantia de uma televisão que doei há 15 anos. Por que estou guardando isso? Caso a televisão quebre no lar de alguma família desconhecida e eles precisem da garantia? Perguntei a mim mesmo. Samuel, me diga a verdade, sem mentiras, sem enganos. O que aqui está vivo? E o que é apenas evidência de que alguma vez você teve medo de perder algo? Por que é isso? Acumulamos coisas não porque as amamos, mas porque temos medo. Medo de precisar, medo de não ter, medo de que se jogarmos fora, no dia seguinte, vamos precisar desesperadamente. Então guardamos, até nossa casa parecer um armazém de medos materializados. Comecei a ordenar. Parte dos livros para a biblioteca pública. Que alegria os deixar ir. Que alívio. Como pássaros sendo libertados de uma gaiola. Vão, livros. Sejam lidos por alguém que realmente tem tempo e energia para vocês. Roupas para os vizinhos, para instituições de caridade. Alguém com cintura de 32 pode usar essas calças. Que sejam felizes juntos. Eu e minhas calças de tamanho atual já temos uma relação estabelecida. O resto, simplesmente joguei fora sem pedir desculpas. Sem culpa. Sem drama. Tchau, objetos! Foi bom conhecê-los. Agora vão para o lixo realizar seu destino de voltarem para o pó de onde vieram. No começo doeu. Não vou mentir. Tinha apego. Sentia que estava jogando fora pedaços da minha história. Mas depois foi como se as paredes suspirassem de alívio. Como se a própria casa dissesse: finalmente, Samuel. Finalmente, você entendeu que eu não sou um depósito. Sou uma casa. Para viver, não para armazenar ansiedades. E eu suspirei junto com as paredes. Senti meus ombros relaxarem. Senti meu peito abrir, como se, jogando fora todos aqueles objetos, eu tivesse criado espaço. Não apenas espaço físico nas prateleiras, mas espaço interno, espaço na alma, espaço para respirar. Temos uma vizinha, Dona Mercedes. Me viu tirando caixas e mais caixas, sacolas e mais sacolas de coisas. Perguntou, preocupada. Samuel, você está se mudando? Ela pensou que eu estava indo para um asilo, que meus filhos tinham decidido me internar, que era o fim. Não, Mercedes, disse. Não estou me mudando. Ao contrário. Finalmente estou chegando em casa. Pela primeira vez em 77 anos, estou realmente chegando em casa. Ela me olhou sem entender. Mas está tudo bem. Algumas coisas só fazem sentido quando você vive elas. Não adianta explicar. Limpar o espaço foi mais fácil que limpar a mente, mas uma coisa ajuda a outra. Você sabia disso? Quando há menos desordem ao redor, o ruído interno também diminui. É como se o caos externo e o caos interno estivessem conectados por fios invisíveis. Você limpa um, o outro também começa a se organizar.
Comecei a desligar o telefone à noite, coisa que nunca fiz na vida. Sempre mantive o telefone ligado porque, e se alguém precisar de mim? E se houver uma emergência? Mas percebi, se houver uma emergência de verdade, vão encontrar uma maneira de me contatar. E se não conseguirem me contatar por 6 horas, porque estou dormindo, bem, então a emergência vai ter que esperar. Parei de ler todas aquelas notícias que só fazem o infarto ficar mais barato. Notícia de manhã: o mundo está acabando. Notícia de tarde: o mundo está acabando de maneira ligeiramente diferente. Notícia de noite: o mundo definitivamente acabou. Mas esquecemos de avisar todo mundo. Então, continuem vivendo normalmente. O vizinho pergunta: e como ficar informado, Samuel? Como saber o que está acontecendo no mundo? Respondo: estou informado da minha vida. Por enquanto, é suficiente. O mundo está fazendo sua coisa há bilhões de anos. Acho que consegue continuar sem minha supervisão constante. E pouco a pouco, deixei aquela necessidade infantil de agradar a todos. Sabe que liberdade? Não ter que explicar para cada pessoa por que você vive assim e não de outra forma. Por que você come isso e não aquilo? Por que você acredita nisso e não naquilo? Por que você passa seu tempo assim e não assado? Antes eu gastava horas, dias, semanas da minha vida justificando minhas escolhas. Como se minha vida fosse um trabalho de escola que precisasse ser defendido perante uma banca examinadora. Por que você fez isso, Samuel? Qual é sua justificativa? Onde estão suas referências? Mostre seus cálculos. Agora, faço o que faço porque sim, porque quero, porque me dá paz, porque faz sentido para mim. E se não faz sentido para você, tudo bem. Você não precisa viver minha vida. Você tem a sua própria vida para viver. Sugiro que foque nela. Comecei a aprender uma arte nova, difícil, revolucionária. Ser incômodo onde me dói. Ser inconveniente quando necessário. Ser difícil quando minha paz está em risco. Antes eu era flexível, até quebrar. Agora eu sou firme, onde preciso ser. E de repente, entendi algo profundo. Muitas ofensas, muitos ressentimentos, muita dessa coisa que chamamos de vingança, não começam porque nos fizeram algo terrível. Começam porque durante tempo demais quisemos agradar pessoas que nem sequer nos necessitavam. Passamos anos, décadas tentando ganhar a aprovação de gente que nunca ia nos dar essa aprovação. Porque não era sobre nós, era sobre eles, suas próprias inseguranças, seus próprios problemas, suas próprias feridas não curadas. Mas nós, tolos que somos, pensamos que se nos esforçássemos mais um pouquinho, se fôssemos mais gentis um pouquinho, se nos sacrificássemos mais um pouquinho, finalmente receberíamos aquele reconhecimento, aquela aprovação, aquele amor que estávamos buscando. Mentira, ilusão, fantasia. Algumas pessoas nunca vão te dar o que você busca, não importa o quanto você se esforce. Não porque você não é suficiente, mas porque elas não têm para dar. Estão vazias, estão quebradas, estão lutando suas próprias batalhas internas. Então, enquanto eu limpava prateleiras e limpava a cabeça, já estava executando a primeira vingança inteligente. Deixar de ser um figurante no drama alheio. Deixar de ser um extra no filme de outra pessoa. Deixar de sacrificar minha paz pela confusão deles. Agora, se quer a verdade completa e nua, o mais difícil não foi com as coisas nem com as pessoas. Foi com o que vive aqui dentro. Me bato no peito, debaixo da camisa velha que já deveria ter aposentado, mas continuo usando porque é confortável. As ofensas. Ah, que ofensas tão bonitas e bem cultivadas eu tinha. Algumas carreguei por décadas, como se fossem talheres de prata herdados da família. Raramente as tirava para examinar, mas quando tirava, brilhavam terrivelmente. Por exemplo, tive um sócio de negócios, um tipo esperto,
rápido, encantador. Como carteira alheia, como dizem. Começamos juntos um pequeno comércio de materiais de escritório. Nada grande, nada glamuroso, mas era nosso. Suor do nosso trabalho. Depois, ele fez um acordo. De tal maneira, com tanta esperteza, com tanta manipulação sutil, que eu fiquei com as mãos vazias e ele com o bolso cheio. Legalmente não fez nada errado. Os advogados confirmaram. Tudo dentro da lei. Mas humanamente, me traiu. Traiu a confiança. Traiu a parceria. Traiu anos de trabalharmos juntos construindo algo. Tudo por um lucro rápido. Tudo porque a oportunidade apareceu e ele decidiu que nossa amizade, nossa parceria, nosso acordo valiam menos que o dinheiro no banco. Me disse então, está bem, Samuel, lembra disso, nunca esquece. Guarda essa memória como um tesouro amargo. Um dia você vai ter sua chance de mostrar a ele quem você é. Um dia a vida vai cobrar. E lembrei. Durante anos lembrei. Cada vez que alguém mencionava o nome dele, dentro de mim se acendia uma luzinha negra, como um LED de ódio, piscando, brilhando, dizendo, lembra? Lembra do que ele fez? Imaginava conversas, ensaiava confrontos, planejava o que diria se nos encontrássemos na rua. Como o desmontaria com palavras. Como demonstraria que eu tinha razão e ele estava errado. Como o faria se arrepender. Como o faria sofrer, pelo menos um pouquinho, pelo que fez. E sabe qual é a tragicomédia nisso tudo? A piada cósmica? Nunca nos encontramos. Nem uma vez em 15 anos. Ele mudou de bairro. Eu mudei de bairro. Nossas vidas tomaram caminhos diferentes. E lá estava eu, ensaiando minha vingança para uma plateia que nunca viria. Eu me vingava dele na minha cabeça, enquanto ele provavelmente vivia tranquilo em outro canto da cidade, não se lembrando de mim. Talvez nem se lembrasse do meu nome. Talvez quando pensasse naquela época, pensasse, ah sim, aquele negócio de material de escritório que tive com... Como era o nome dele mesmo? Enquanto isso, eu guardava essa ofensa como um tesouro, polindo-a, mantendo-a brilhante e afiada. Gastando energia emocional, mantendo vivo um ressentimento que só existia dentro de mim. Em algum momento, já não sei exatamente quando, me sentei e entendi uma verdade simples mais profunda. Estou pagando alquiler para que no meu coração more alguém que não amo. Lógica? Zero. Sentido? Nenhum. Sanidade? Questionável. Então peguei uma folha de papel e escrevi uma carta. Mas diferente. Não do tipo, você é um canalha e um miserável, e espero que coisas terríveis aconteçam com você. Não, isso seria fácil. Isso seria catarse barata. Descrevi o que senti naquela época. Como doeu descobrir a traição. Como me senti idiota por ter confiado. Como fiquei com raiva de você, de mim, de todo mundo. Tudo honesto, sem filtros, sem adornar. Só a verdade crua e dolorosa. E no final escrevi. E essas palavras custaram mais que qualquer outra coisa que já escrevi na vida. Te libero. Você não me deve mais nada. E eu também não te devo. Nem perdão, nem vingança, nem explicações, nem nada. Viva como souber. Seja feliz ou seja miserável. Seja o que for. Mas seja longe do meu coração. Porque eu escolho ser livre. A carta não a enviei. Não fazia sentido enviar. Não era para ele. Era para mim. Então a queimei. No lavabo do banheiro. Segurei com uma pinça, acendi um fósforo e vi aquelas palavras virarem cinzas. Vi anos de ressentimento virarem fumaça. E sabe o que aconteceu? Nada. Silêncio absoluto. Mas era um outro tipo de nada. Não vazio triste. Não solidão dolorosa. Era como depois de uma tempestade, quando as janelas ainda estão molhadas, quando você ainda ouve os últimos pingos da chuva. Mas no quarto, no seu interior, se respira fácil. Depois houve outras histórias, outras ofensas que precisavam ser queimadas. Minha irmã Sara, com quem não falei por anos por causa de uma herança.
Nossa mãe morreu e deixou a casa. Ela achou que merecia a parte maior. Eu achei que deveria ser dividido igualmente. Brigamos, deixamos de nos falar. Anos de silêncio por causa de dinheiro. O vizinho com quem briguei por causa de uma vaga de estacionamento. Uma vaga, um pedaço de asfalto. E nós dois, homens adultos, discutindo como crianças de 5 anos sobre quem chegou primeiro, quem tem mais direito, quem. A mulher com quem não fui honesto, e ela se foi dando uma porta tão forte que ainda escuto à noite quando o apartamento está silencioso e minha mente vaga para o passado. Eu a amava, mas tinha medo de compromisso. Então menti. Disse que não estava pronto para algo sério, quando na verdade tinha outra pessoa. Ela descobriu. Se foi. Nunca mais voltou. Cada uma dessas dores carreguei como pedras numa mochila. E quanto mais carreguei, mais pesada ficava a mochila. Até que um dia, minha espinha disse, chega, e meu coração concordou. Entendi algo fundamental. As ofensas são também uma forma de manter conexão com pessoas que já não estão em nossa vida, mas não nos atrevemos a despedir de verdade. Em lugar de dizer, entre nós acabou, obrigado pela lição, adeus, seguimos dizendo, ele me deve, ela tem a culpa, a vida foi injusta comigo. É uma forma distorcida de intimidade. Enquanto carregamos o ressentimento, ainda estamos conectados. Ainda estamos em relacionamento, mesmo que seja um relacionamento tóxico e de sentido único, onde a outra pessoa nem participa. Me perguntei, Samuel, o que é mais importante? Conseguir justiça ou encontrar paz? Quando jovem teria escolhido a justiça sem hesitar. Queria que o mundo reconhecesse que eu estava certo e eles errados. Queria vindicação, queria que pagassem. Agora, com a espinha dolorida, mas o coração tranquilo, escolho a paz. Sempre a paz. Porque justiça, mesmo quando conseguimos, não cura. Pode satisfazer o ego momentaneamente. Pode dar aquela sensação de, eu ganhei, você perdeu. Mas não cura a ferida. Não traz paz verdadeira. Perdoar. Que palavra difícil. Que conceito complicado. Não significa dizer, você tinha razão. Não significa dizer, o que você fez está bem. Significa dizer, já não quero estar amarrado a isso. Não quero mais carregar você dentro de mim como um parasita emocional. Comecei um ritual. Cada tarde, quando o sol está começando a se pôr e a luz fica dourada e suave, me sento na minha cadeira favorita. Fecho os olhos, respiro fundo e recorda a alguém com quem ainda tenho uma discussão interna. Pode ser aquele sócio. Pode ser minha irmã. Pode ser aquela mulher que se foi. Pode ser meu pai que morreu há 30 anos, mas com quem ainda tenho conversas não terminadas na minha cabeça. Pode ser qualquer um que vive no meu coração, sem convite, sem pagar aluguel, mas ocupando espaço valioso. E digo em voz baixa, como uma oração, como um mantra, te solto. Não sou mais teu juiz, e tu tampouco és o meu. Vá em paz. Seja feliz, ou seja miserável, mas seja livre de mim, assim como eu me liberto de ti. Às vezes choro quando faço isso, mesmo aos 77 anos, mesmo sendo um homem feito, um avô, alguém que, teoricamente, deveria ter superado essas coisas. As lágrimas vêm, não lágrimas de dor aguda, lágrimas de liberação, de finalmente deixar ir algo que deveria ter deixado ir décadas atrás. Às vezes rio da absurdidade de tudo. De quanto tempo desperdicei guardando rancor por coisas tão pequenas, tão irrelevantes, tão estúpidas, quando vistas com distância temporal. Uma herança, uma vaga de estacionamento, um acordo de negócios. No grande esquema da vida, no momento final, quando estou no meu leito de morte, vão importar essas coisas? Claro que não. E sabe o que foi mais surpreendente em todo esse processo? A dor não se foi imediatamente. Não foi mágico. Não foi, perdoei e pronto, curado, feliz para sempre. Não.
A dor foi embora como um inquilino velho e teimoso. Deu uns portaços por princípio. Deixou uns arranhões na parede. Reclamou muito. Disse que estava sendo injustiçado, que tinha direitos, que tinha contrato. Mas gradualmente, lentamente, a casa foi ficando mais silenciosa, mais vazia, mas vazia de maneira boa. Como um espaço limpo pronto para ser habitado por coisas melhores. Você pergunta como se vingam as pessoas inteligentes? Pois te digo, a vingança mais sofisticada, mais elegante, mais poderosa é não continuar dentro de ti a guerra que lá fora já perdeste ou ganhaste. É recusar-se a ser campo de batalha. O vencedor verdadeiro não é quem demonstrou ter razão numa discussão que ninguém mais lembra. O vencedor não é quem conseguiu a última palavra. O vencedor é quem consegue dormir sem remédios. Quem pode fechar os olhos à noite sem que desfilem na cabeça todas as conversas não tidas, todas as respostas que deveria ter dado, todas as vinganças imaginárias. Desde então, meu maior luxo é o silêncio interior. E isso, acredite neste judeu velho, é melhor que a vingança mais elaborada, mais planejada, mais executada perfeitamente. Porque a vingança, mesmo quando bem-sucedida, te amarra à pessoa que te feriu. Mas o silêncio interior te liberta completamente. Quando as ofensas finalmente se aposentaram, quando dei a elas suas cartas de demissão e uma festa de despedida, abriu-se outro armazém interessante dentro de mim, com um letreiro que dizia: expectativas e princípios, não abrir sem sedativos. Porque o que tem lá dentro pode causar choque emocional. Sabe quanto dano há naquela pequena palavra deve? Uma palavra tão pequena, mas tão destrutiva. As pessoas devem ser gratas, os filhos devem respeitar, o homem deve ser forte, a esposa deve entender sem palavras, o mundo deve ser justo, a vida deve ser fácil. Deve, deve, deve. E então você caminha pela vida e descobre uma verdade brutal. Ninguém deve nada a ninguém. Todo mundo está ocupado demais com suas próprias tragédias e novelas para dever algo a você. Todo mundo está lutando suas próprias batalhas, carregando suas próprias cruzes, sobrevivendo seus próprios infernos pessoais. Certa vez discuti com um jovem. Ele gritava, vermelho de raiva: "Mas o senhor é uma pessoa adulta. O senhor deve me entender, deve ter empatia, deve me ajudar." Como se minha idade me obrigasse automaticamente a ser seu conselheiro pessoal gratuito. Disse a ele, muito calmo: "Jovem, eu não devo nada a ninguém, exceto a Deus, que vai cobrar eventualmente, e a Receita Federal, que cobra regularmente. De resto, nada. Zero. Zilch. Nada." Ele se ofendeu profundamente. Saiu bufando. Murmurou algo sobre velhos ranzinzas, sem empatia. Mas eu fiquei pensando depois que ele foi embora. A maior parte da minha raiva interna, do meu ressentimento crônico, não vinha de que as pessoas fossem más. Vinha de que eu tinha lhes atribuído papéis que nunca prometeram interpretar. Esperava gratidão de filhos que nunca pediram para nascer. Recebi silêncio. Esperava lealdade de amigos que fizeram suas próprias escolhas. Encontrei fragilidade humana. Esperava justiça do universo, que não tem conceito algum de justo ou injusto. Vi apenas vida comum, ordinária, seguindo suas regras incompreensíveis. Antes disso, fervia de raiva. Queria provar, queria explicar, queria corrigir todo mundo. Queria ser o professor do universo, ensinando a todos como viver corretamente. Que arrogância, que soberba, que ilusão de controle. Agora vejo mais simples. Ele fez o que pôde com as ferramentas emocionais que tinha. Eu fiz o que sabia com meu nível de consciência na época. O mundo não entrou em colapso. As estrelas continuaram brilhando. A Terra continuou girando. Então está tudo dentro de sua estranha e caótica normalidade. Também tinha uma doença terrível, quase uma epidemia pessoal. O desejo de ter razão.
não é um simples desejo. É uma religião, uma forma de adoração ao ego. Você discute com alguém não porque a verdade importa, não porque o tema tem consequências reais, mas para que por dentro toque uma sinfoniazinha que diz: viu, Samuel? Mais uma vez você é o melhor, o mais inteligente, o que sabe, o correto. Lembro de uma cena no ônibus. 2 idosas discutiam sobre qual era a próxima parada. Uma dizia, com absoluta certeza: a próxima é o mercado municipal. A outra, igualmente certa: não, não é. A próxima é a clínica médica. Começaram a discutir. Levantaram as vozes. Outras pessoas no ônibus opinaram. Formaram-se facções. Time mercado versus time clínica. Como se o lugar onde o ônibus para fosse decidido por votação democrática. Como se o motorista fosse mudar a rota baseado em quem grita mais alto. Discutiram tanto, com tanta paixão, com tanta convicção, que quando chegou a hora, passaram as 2 paradas enquanto ainda estavam provando seus pontos. O ônibus continuou. Elas continuaram discutindo. Passaram do mercado. Passaram da clínica. Ainda discutindo. Pensei então, e essa imagem ficou gravada na minha mente. Às vezes vivemos assim, brigando sobre o que é correto, sobre quem tem razão, sobre qual é a verdade absoluta. E perdemos nossa parada. Perdemos o momento em que simplesmente poderíamos ter vivido. Poderíamos ter descido no mercado, ou na clínica, ou em qualquer lugar. Mas ao invés disso, passamos a vida toda no ônibus, discutindo, sem chegar a lugar nenhum. Desde então me permito estar errado. Liberdade incrível. Se a discussão não afeta nada importante, se não há consequências reais, frequentemente sou o primeiro a dizer: está bem, você tem razão, pode ser do seu jeito. O outro fica surpreso, chocado. Esperava batalha e recebeu rendição imediata. Sério? Perguntam, desconfiados. Sério, respondo. Hoje está sendo meu dia de folga de ter razão. Goze sua vitória. Eu vou gozar meu chá. Outra fragilidade antiga minha era o medo de parecer ridículo. Deus do céu, quantas palavras importantes não disse. Quantos abraços não dei. Quantos "eu te amo" ficaram presos na garganta. Quantas danças não dancei. Quantas confissões não fiz. Tudo porque temia que alguém pensasse que estava louco, que estava fazendo o papel de bobo, que estava sendo inadequado para minha idade, ou posição, ou o que seja. Mas agora que tenho tantos anos que posso ser estranho por idade, é um dos privilégios de chegar aos 77. Podem te chamar de excêntrico em vez de louco. Finalmente me relaxei. Finalmente entendi que o ridículo é uma prisão que construímos na nossa mente. Há pouco tempo, meu neto me ensinou a colocar música no celular. Milagre da tecnologia moderna. Um aparelhinho que cabe na palma da mão e tem todas as músicas do mundo. Colocamos música e dançamos na cozinha. Eu, velho e ridículo, me movi de forma desajeitada, sem coordenação. Quase derrubei um banquinho. Pisei no pé do gato que fugiu miando indignado. O vizinho tocou a campainha. Entrou sem pedir licença como sempre faz. Nos viu dançando. Eu e meu neto. 2 seres humanos movendo-se sem ritmo ao som de uma música que ele acha muito velha e eu acho muito barulhenta. O vizinho parou na porta, boca aberta. Disse a ele, sem parar de dançar: não se preocupe, Mário. Ainda estou vivo. Só estou praticando para minha próxima festa de casamento. Vai que aparece uma viúva interessante na sinagoga. Ele riu, balançou a cabeça. Saiu murmurando algo sobre judeus loucos. E eu, de repente, compreendi, no meio daquela dança ridícula, com meu neto rindo e o gato me olhando com desprezo. O mais terrível na vida não é parecer ridículo. O mais terrível é nunca se permitir estar vivo. É morrer antes de morrer. É enterrar-se em vida por medo do julgamento alheio. A sabedoria da maturidade, a verdadeira sabedoria que só vem com cabelos brancos e joelhos doloridos,
Chega quando finalmente entende que a vida não é um exame, não é uma competição, não é um concurso de quem faz tudo certo, segundo regras que ninguém nunca explicou claramente. A vida é mais como um longo passeio em clima imprevisível. Às vezes chove e você se molha. Às vezes há sol e você sua. Às vezes venta e quase te derruba. Você pode passar o passeio inteiro reclamando da chuva, do sol, do vento. Ou pode abrir o guarda-chuva quando chove, colocar protetor solar no sol, se segurar quando venta e seguir caminhando, pensando em quão delicioso estará o chá quente quando finalmente chegar em casa. Então, se você me pergunta o que faz a pessoa inteligente, em lugar de se vingar, te digo, remove as expectativas. Desce da coroa de ter razão. Permite-se ser um pouco absurdo, um pouco ridículo, um pouco imperfeito. Porque quando você não está obrigado a ser perfeito o tempo todo, já quase não tem razões para se vingar de ninguém. Aqui começa a parte mais bonita de toda essa jornada. Quando você se cansa de brigar, quando deixa de carregar ofensas como troféus manchados, quando organiza um pouco as expectativas e a necessidade de ter razão, de repente, você descobre algo maravilhoso. Algo que estava lá o tempo todo, mas você não via porque estava ocupado demais lutando. O que sobra é muito pouco, mas é genuinamente seu. É real, é sólido, é verdadeiro. Uma manhã estava sentado na cozinha. A chaleira assobiava seu canto matinal. O pão na torradeira cheirava à infância, aos sábados com minha mãe, a tempos tão distantes que parecem de outra vida. O sol entrava em listras pela janela, fazendo desenhos de luz no chão, e me surpreendi pensando, realmente pensando, pela primeira vez em muito tempo. Samuel, agora mesmo, neste exato momento, você tem tudo o que alguma vez sonhou, só que num empacotamento muito mais modesto do que imaginava quando jovem. Os filhos estão vivos. Que milagre, que bênção! Nesta época de tanta violência, tanta doença, tanto acidente, meus filhos chegaram à meia-idade, saudáveis e razoavelmente felizes. Os netos fazem barulho. Deus do céu, quanto barulho! Mas é barulho de vida, de energia, de futuro acontecendo. A cama é minha, não é palácio, não é hotel 5 estrelas, mas é minha. Ninguém pode me tirar dela. Durmo nela todas as noites e acordo todas as manhãs. Que luxo subestimado! A caneca é a favorita, quebrada em 2 lugares, colada de volta. Mas é minha caneca favorita há 20 anos. Conhece a forma da minha mão. Sabe exatamente quanto chá eu gosto. Tem as manchas das décadas de uso. É feia para qualquer outro. Para mim é perfeita. Deus está quieto, como sempre, mas presente. Não fala comigo em vozes trovejantes como nos filmes. Não manda sinais óbvios, mas quando me sento em silêncio, sinto uma presença, uma companhia, um saber que não estou completamente sozinho neste universo imenso e indiferente. Antes, quando jovem, pensava que felicidade era quando tudo saía exatamente como planejado. Conseguir o emprego certo, casar com a pessoa certa, ter a quantidade certa de filhos, ganhar a quantidade certa de dinheiro. Tudo seguindo o roteiro que escrevi na minha cabeça aos 20 anos, quando não sabia absolutamente nada sobre nada. Agora entendo. Felicidade não é quando as coisas saem como você planeja. Felicidade é quando você consegue notar o bom que já aconteceu sem seu controle, sem sua planificação, sem sua permissão. As coisas que chegaram por acaso, por sorte, por graça. E você finalmente tem olhos para ver, coração para apreciar. Comecei a praticar algo ridiculamente simples, mas revolucionário na minha vida. Cada manhã, enquanto o chá esfria até uma temperatura segura para dentes velhos e sensíveis, enumero em voz alta, como um louco falando sozinho, 3 razões para dizer obrigado. Às vezes são grandes. A saúde do neto que nasceu prematuro, mas agora está forte. A ligação dos filhos que moram longe,
mas ainda se lembram do pai. Às vezes são pequenas, microscopicamente pequenas, pantufas novas que não escorregam no piso, a primeira xícara de café que saiu no ponto certo, o gato que pela primeira vez em sua vida orgulhosa veio sentar no meu colo. E assim, sem eu perceber, no momento, mas percebendo em retrospecto, na minha vida apareceu um novo personagem principal, não um figurante, não um extra, mas personagem central, a gratidão. Ela é como uma vizinha gentil, entra sem bater, não pede licença, mas você não se importa, porque sua presença é bem-vinda. Traz uma panelinha com cheiro de lar, de conforto, de está tudo bem. Senta-se ao seu lado sem falar muito e diz apenas: vim só um momento para te lembrar do que você tem, para te lembrar de que não está tão mal, para te lembrar de que apesar de tudo, apesar das perdas, apesar das dores, você ainda está aqui, ainda está vivo, ainda pode sentir o sol na pele, ainda pode provar o chá, ainda pode ouvir os pássaros discutindo suas pequenas guerras de pássaros. Paralelamente, comecei a eliminar outro luxo desnecessário que pensava que era essencial: o controle. Ai, meu Deus! Isso foi o mais difícil de tudo. Mais difícil que perdoar ofensas. Mais difícil que deixar ir expectativas. Porque o controle era minha identidade. Sou homem. Além disso, judeu. Uma combinação genética poderosa de necessidade de controlar tudo. Me parecia que se eu não controlasse o mundo, se não supervisionasse cada detalhe, definitivamente tudo escolheria a opção mais incorreta, mais desastrosa, mais catastrófica possível. Antes ligava para os filhos 5 vezes por dia. Chegou? Cheguei, pai. Chegou aonde? No trabalho, pai, como todos os dias. Tem certeza que chegou no trabalho? Pai, estou sentado na minha mesa há 3 horas. E a mesa não se mudou? Você conferiu? Às vezes, as mesas se mudam. Em algum momento, minha filha disse, com aquela paciência infinita que só filhas têm com pais idiotas: pai, eu te amo muito. Mas sua preocupação às vezes é como um casaco de lã pesado no verão. Quente, sufocante, desconfortável. Por favor, deixa Deus fazer seu trabalho pelo menos de vez em quando. Ele é mais qualificado. Me ofendi na hora. Claro, como não me ofender? Estou apenas sendo um bom pai. Apenas me preocupando, apenas amando. Mas depois, quando o orgulho ferido se acalmou um pouco, pensei: ela tem razão. Total razão. E comecei a praticar algo aterrorizante: soltar, ligar menos, não dar conselhos que não me pediram, não revisar, não controlar, não viver a vida dos outros no lugar deles, porque tenho tanto medo de que eles errem. E sabe o que aconteceu? O mundo não desmoronou. Realmente não desmoronou. Meus filhos resolvem seus problemas sozinhos. Às vezes, até melhor do que eu teria resolvido, porque eles conhecem suas situações melhor que eu. Porque vivem no século XXI, não no século XX como eu. E eu liberei muitas forças, muita energia, muito espaço mental para viver minha própria vida. Não a vida deles. Não a vida que imagino que deveriam viver. Minha própria vida, a única sobre a qual tenho algum controle real. E mesmo assim, controle limitado. Outra eliminação importante: as preocupações desnecessárias. Fiz um cálculo mental um dia. Descobri, com alguma vergonha, que 90% das coisas com as quais me preocupei ao longo da vida nunca aconteceram. Ou aconteceram diferente. Ou aconteceram, mas não foram tão terríveis quanto imaginei. Passei tantas noites discutindo com o teto sobre possíveis desgraças, ensaiando tragédias que nunca se materializaram, planejando como lidaria com catástrofes que existiam apenas na minha imaginação fértil e ansiosa. Se o teto pudesse falar, teria me processado há muito tempo por ser vizinho barulhento e perturbador da paz. Samuel,
São 3 da manhã. Pare de imaginar cenários apocalípticos. Alguns de nós estamos tentando ser teto em paz. Agora, quando chega uma preocupação, e elas ainda vêm, não sou santo, não sou iluminado, sou humano com todas as fragilidades humanas. Faço algo diferente. Não a combato. Não tento empurrá-la para longe. Isso nunca funciona. É como tentar não pensar em elefantes cor-de-rosa. Imediatamente você pensa em elefantes cor-de-rosa. Ao invés disso, sento a preocupação ao meu lado. Literalmente. Puxo uma cadeira, sirvo-lhe um chá imaginário e digo, conversando com ela como se fosse uma pessoa teimosa, mas não necessariamente má: escuta, você já é adulta, você já tem experiência suficiente. Você mesma sabe que a maioria das suas profecias apocalípticas não se cumprem. Você é o profeta com pior taxa de acertos na história da profecia. Então, que tal esperarmos os fatos? Que tal vermos o que realmente acontece antes de começarmos o funeral? E sabe quanto tempo se libera quando você deixa de ensaiar tragédias que nunca serão representadas? Horas, dias, anos de vida que eu desperdicei preocupando-me com o que poderia acontecer em vez de viver o que estava acontecendo. Um dia chegou um jovem. Sentou-se pesadamente na cadeira da minha cozinha. Suspirou como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Olhou para mim com aqueles olhos de quem está sofrendo uma injustiça cósmica. Seu Samuel, disse, o senhor viveu tanto, viu tanta coisa, tem tanta experiência. Me diga honestamente, sem rodeios, como me vingar corretamente. Olhei para ele, jovem, talvez 30 anos, a vida inteira pela frente, e já consumido por sede de vingança. Perguntei, vingança por qual motivo, filho? Me traíram, me usaram, me enganaram, me fizeram promessas que não cumpriram, e agora quero que eles também sofram. Quero que sintam o que senti. Quero justiça. Servi chá para ele. Coloquei uma bandeja com biscoitos caseiros à frente. Esses biscoitos que faço seguindo a receita da minha mãe, que seguia a receita da mãe dela, numa cadeia ininterrupta de biscoitos judaicos atravessando gerações. E disse, muito sério, olhando nos olhos dele, filho, a tática de vingança mais efetiva, mais poderosa, mais devastadora que existe é fazer com que as coisas vão bem para você sem eles. Ele piscou confuso. Como assim? Não entendi. Expliquei. Com paciência. Muito simples. Você os apaga da sua biografia futura. Você não lhes deseja mal. Isso seria ainda dar atenção. Você não vigia como as coisas estão indo para eles. Não espera que compreendam o erro. Não espera que se arrependam. Não espera que venham rastejando pedir perdão. Você simplesmente constrói uma vida onde eles não existem. Onde eles são tão irrelevantes quanto a pessoa que cruzou com você na rua em 1993, e você nunca mais viu, nem pensou nela novamente. Ele bebeu o chá em silêncio. Vi como dentro dele lutava o jovem que quer justiça ardente contra o homem que está começando a perceber que talvez a justiça não seja o caminho para a paz. Essa batalha interna. Conhecia bem. Lutei a mesma batalha durante décadas. Entende? Continuei. Nos acostumamos ao conflito como a um hábito, como a um vício. Ficamos dependentes da adrenalina de estarmos em guerra. Mas a gratidão, as alegrias simples, a paz interior fazem um milagre. Tornam a vingança desinteressante, não importante, irrelevante. Quando você sabe se alegrar com o café da manhã, com o sol entrando pela janela, com a voz de um ser querido ao telefone, com uma tarde tranquila sem drama, com um livro bom, com uma caminhada, com o fato simples de estar vivo e consciente, você já ganhou. Sem barulho, sem fanfarria, sem precisar provar nada a ninguém. O jovem foi embora pensativo. Não sei se seguiu meu conselho. Provavelmente não. Os jovens raramente seguem conselhos de velhos. Precisam cometer seus próprios erros,
carregar seus próprios ressentimentos, aprender suas próprias lições. Mas plantei uma semente, e às vezes é tudo o que podemos fazer. A velhice é um país estranho, sabe? Um território que você só pode conhecer visitando, não lendo mapas. O corpo entrega o passaporte primeiro. As articulações votam contra os passeios longos. Doem, reclamam. Fazem barulho quando você se levanta como móvel velho que range. A espinha exige um contrato separado para cada movimento. Você quer se abaixar para pegar isso? Vamos negociar os termos. 3 dias de dor versus 30 segundos de pegar o objeto. Vale a pena? Pense bem. O coração às vezes se lembra de si mesmo com batidas repentinas, palpitações, pequenos sustos só para dizer: "Oi, ainda estou aqui, funcionando, não me esqueça, tome suas pílulas." Mas o surpreendente, o verdadeiramente miraculoso, é que a alma, se você não a tranca num armário por medo ou por orgulho, com a idade se torna mais livre, mais leve, mais disponível. Agora vivo devagar. Pela manhã, chá, pílulas, um pouco de notícias, só o suficiente para confirmar que o mundo continua enlouquecendo sem minha participação ativa. Depois, uma caminhada ao mercado. Conversa com a vendedora cujo nome esqueço cada vez, mas cuja sorriso recordo sempre. Às vezes vou à sinagoga. Sento lá como uma cadeira velha. Não incomodo ninguém. Não faço muito. Mas sem mim, dizem, algo falta. Sou parte do mobiliário espiritual do lugar. Antes falava muito com Deus. Pedia coisas, negociava, discutia. Às vezes chantageava descaradamente. Se me ajuda nisso, prometo que vou. Barganhando com o Criador do Universo, como se ele fosse vendedor de tapetes no mercado. Agora mais frequentemente fico calado, em silêncio respeitoso. Porque o que dizer para quem já sabe onde dói? Quem conhece cada ferida, cada cicatriz, cada medo, cada esperança? Melhor que qualquer médico, melhor que qualquer terapeuta. Apenas me sento, respiro, existo na presença e penso, sem palavras, porque algumas coisas são profundas demais para palavras. Obrigado por ter me permitido chegar até o entendimento. Não até a perfeição, nunca vou chegar lá, mas até o entendimento, que já é milagre suficiente. Entendimento de quê? De que a vingança não faz o coração mais leve. Pode satisfazer o ego temporariamente, mas adiciona peso à alma. De que a razão, ter razão em discussões, não aquece nas noites frias de solidão. De que a ofensa guardada não substitui o amor perdido. De que o controle não cancela as surpresas que a vida traz, boas e más. De que a gratidão, essa atitude simples de notar e apreciar o que se tem, é a única moeda que não se desvaloriza com a idade. Que não perde poder de compra com inflação. Que sempre, sempre vale algo. Às vezes pela tarde, quando o sol se põe atrás dos edifícios e na cozinha se acende a luz amarela, me sento com minha caneca de chá junto à janela. No quarto, há silêncio. O relógio faz tic-tac, como o batimento cardíaco do mundo. Em algum lugar lá fora as crianças riem. Alguém discute. Os carros tocam buzina. A vida vive sua vida, indiferente aos meus pensamentos, aos meus medos, às minhas pequenas revelações. E dentro de mim, como depois de uma longa reforma de casa, algo está arranhado, algo reparado, algo jogado fora, algo cuidadosamente guardado. E o principal, o mais importante, já não há mais aquele ruído constante de guerra interna, aquele barulho de sirenes emocionais tocando o tempo todo. Me perguntam, seu Samuel, não se arrepende de nada? Claro que me arrependo. Não sou anjo, não sou santo. Sou humano com todas as falhas humanas. Me arrependo de muita coisa. Me arrependo de não ter sido mais suave quando era possível. De ter escolhido às vezes ter razão em lugar de estar perto. De não ter sabido calar a tempo. De não ter sabido falar a tempo.
de ter guardado palavras que deveriam ter sido ditas, de ter dito palavras que deveriam ter sido guardadas. Me arrependo de ter desperdiçado anos em brigas que não importavam, de ter valorizado o orgulho sobre amor, de ter deixado que pequenas ofensas se tornassem muros intransponíveis entre mim e pessoas que amava. Mas mais que tudo, muito mais que o arrependimento, estou grato, imensamente grato de ter entendido tudo isso não no último dia, não no leito de morte, mas um pouco antes. Ainda há tempo. Ainda há tempo para dizer aos filhos: amo vocês, mesmo quando fazem as coisas diferente de como eu acho correto. Ainda há tempo para dizer a mim mesmo: Samuel, você fez o que pôde. Você tentou. Você errou. Sim, errou muito. Mas também acertou algumas vezes. E agora está bem. Está tudo bem. Há tempo para servir mais uma xícara de chá, para ligar para um velho amigo que não ouço há anos, para acariciar a cabeça do neto, para abençoá-lo em silêncio, pedindo ao universo, ou a Deus, ou ao destino, ou seja lá o que controla essas coisas, que ele tenha uma vida mais suave que a minha. Menos lutas desnecessárias, menos guerras internas, mais paz desde mais cedo. Às vezes me parece que a oração mais verdadeira não é aquela que fazemos de joelhos na sinagoga, recitando palavras antigas em idiomas que nem entendemos completamente. A oração mais verdadeira é quando você está sentado na sua cozinha velha, olhando o pôr do sol, e sente no peito um calor suave, uma gratidão silenciosa que diz sem palavras: obrigado, obrigado por tudo que foi. E obrigado por tudo que não será, porque às vezes o que não acontece é bênção maior que o que acontece. E se termino esta conversa longa, e agradeço por ter ficado até aqui, por ter me ouvido, a este judeu velho, com suas histórias e suas revelações tardias, sobre como se vingam as pessoas inteligentes, direi isto como conclusão final. As pessoas inteligentes só se vingam de uma coisa: de sua própria estupidez passada, de suas próprias escolhas ruins, de seus próprios erros. Mas mesmo essa vingança a fazem suavemente, não com chicote, não com autopunição, não com vergonha tóxica, mas com sorriso, com aceitação, com compreensão de que errar é parte de ser humano. Não se vingam com acusações contra si mesmos, se vingam com novas escolhas. Melhores escolhas. Escolhas feitas com mais consciência, mais amor, mais sabedoria. Você senta assim, na sua cadeira, bebendo seu chá, olhando sua vida que se vai, porque está se indo, cada segundo, cada minuto, inexoravelmente se indo, e ao mesmo tempo, essa vida continua em outros, em filhos, em netos, em amigos, em todas as pessoas que tocamos mesmo que brevemente. E você compreende. A vitória mais grande não é ter razão, não é vencer discussões, não é acumular riquezas, não é nem mesmo ser amado por todos, porque isso é impossível. A vitória mais grande é sair deste mundo com o coração ligeiro, sem longas listas de queixas, sem ressentimentos corroendo a alma, sem ódios guardados como veneno em potes etiquetados. Sair com melancolia luminosa, sim, porque é triste despedir-se da luz, do sol, do chá, dos rostos amados, mas também com paz, com sensação de que, apesar de tudo, foi bom. Foi difícil, doloroso às vezes, mas foi bom. Valeu a pena ter vivido, e em algum lugar entre esses dois sentimentos, a melancolia e a paz, há um silencioso e sem palavras amém a toda a vida vivida. Um último gole de chá. Já está morno, como a memória, como o coração na velhice, não mais quente com paixões ardentes, mas também não frio com indiferença. Morno, confortável, bom assim mesmo, e está bem assim, está mais que bem, está perfeito assim.